Os carros novos não são fabricados para durar tanto quanto os mais antigos como este. Transmissões manuais ou automáticas com conversor de torque, menos eletrônica, combustível simples, motores aspirados sem turbo. Muitos veículos de 10 a 20 anos atrás foram construídos quando fabricantes se importavam em fidelizar clientes com base na qualidade e experiência com o último veículo. Os fabricantes não se importam mais. Atualmente, o foco é satisfazer os acionistas, impressionar os clientes com novas e empolgantes tecnologias e sistemas de transmissão. Apesar de toda a tecnologia e complexidade dos veículos modernos serem empolgantes ao dirigir, eles não são construídos para durar. Vamos explorar as principais razões pelas quais os carros antigos tendem a durar mais que os novos. Vamos entrar nisso agora. A vida é curta demais para carros entediantes. Antes de revisitarmos os bons tempos dos carros, nem sempre foi assim. Missy 627, que dirige há 40 anos, comentou que houve muito lixo antigamente, como o velho Mustang, o Pinto, o Dodge Dakota. Muitos desses veículos eram de má qualidade, não feitos para durar. Eu experimentei vários desses carros antigos com lacunas de painel largas, vazamentos, fumaça, batidas e detonação. Eles não foram construídos tão bem e muitos eram produtos domésticos. Temos que admitir que a Honda produziu alguns carros bem ruins nos anos 70. Temos que pensar em Hondas e Toyotas. Era possível ouvir o enferrujar deles durante o sono. Porém, os fabricantes japoneses perceberam que precisavam construir veículos mais duráveis. Embora seus motores e transmissões fossem simples e confiáveis, seus carros geralmente enferrujavam. Eles descobriram isso, superaram e agora atingimos um pico. Eu realmente acredito que atingimos o pico de qualidade, confiabilidade, funcionalidade, desempenho e coisas do tipo, e não é hoje na verdade. Acredito que atingimos um platô e estamos regredindo em confiabilidade geral. As coisas mudaram drasticamente, com mais tecnologia e desempenho, fazendo os motores funcionarem mais quentes e fortes, mas não por mais tempo. Vamos começar do início. Lembrando que no início dos anos 90, os fabricantes de carros perceberam que os veículos estavam ficando mais complexos e era necessário padronizar o protocolo para que qualquer pessoa pudesse ler os códigos. As coisas mudaram e avançaram muito desde então. Então, olhando para o seu carro típico e o painel típico, bem aqui embaixo você normalmente encontrará uma porta para conectar o leitor de código Onboard Diagnostics, e isso é derivado da necessidade de ser capaz de puxar códigos se houver algum problema. Os códigos dos carros não funcionando corretamente, e isso foi o começo de onde tudo começou. Sim, na verdade, estamos encontrando veículos agora ao ponto de estarem reintroduzindo tecnologia complexa. Você precisa de leitores de código especiais, scanners especiais e equipamentos extras e muito caros. Isso basicamente significa que você, eu, o cliente, o proprietário desses veículos, não pode mais ler seus próprios códigos, não pode mais diagnosticar seu próprio veículo simplesmente porque os fabricantes querem monopolizar algumas das atividades de serviço e certamente querem trazer dinheiro de volta para o fabricante, mas também pelo simples fato. Esses carros se tornaram tão complexos nos últimos 10 a 15 anos que você precisa desse equipamento de diagnóstico muito intensivo apenas para vasculhar e descobrir e diagnosticar o que pode dar errado nesses novos veículos caros e altamente complexos. Não somos antiquados e não estamos tentando viver no passado, dizendo que todos deveríamos estar dirigindo carros de 1975. Pelo contrário, a maioria desses carros eram lixo naquela época, as coisas melhoraram. Onde tudo isso mudou e como deu tão errado? Como em tudo, seja em computadores, eletrônicos ou carros, as coisas naturalmente evoluem. Com o aprendizado e a evolução da engenharia, a tecnologia geralmente torna nossas vidas mais flexíveis e confortáveis. Os carros novos são muito melhores que os antigos em diversos aspectos, sendo mais seguros, com testes de colisão e certamente mais fáceis de usar. Mas quando olhamos sobre o veículo moderno, este é um veículo mais antigo. Este aqui é um 2013, basicamente já tem 11 anos. Ou veículo de 12 anos. E estamos vendo o que foi o começo do fim para um fabricante, até mesmo como a Honda, por exemplo. Embora a Honda ainda fabrique veículos bastante confiáveis, as coisas mudaram até para alguns dos fabricantes que costumavam fazer um dos carros mais confiáveis do planeta. Sob o capô, temos um motor de 1,8 litros 4 cilindros, aspirado naturalmente com injeção de combustível no porto.
Combustível e ar entram no plenum comum e são injetados em cada ponto, um sistema simples. Diferente dos sistemas de injeção direta, que colocam os injetores diretamente na câmara de combustão, criando problemas como detonação e ignição de baixa velocidade, que causam diversos outros problemas na câmara. Sim, isso foi de um tempo mais simples. Os veículos mais antigos não possuíam injeção direta nem turboalimentação. A turboalimentação causa muito desgaste extra nos veículos. A demanda por lubrificação cresceu. Você não precisa fazer tantas trocas de óleo em um motor aspirado naturalmente mais antigo e de saída mais lenta. Eles simplesmente não colocam o ônus na lubrificação. Eles simplesmente não colocam o ônus no sistema de refrigeração. Eles simplesmente não colocam o ônus em nenhuma parte da transmissão, desde o motor internamente, passando pela caixa de câmbio até a transmissão do eixo transversal ou diferencial. Eles não aplicam a tensão no veículo por completo. Os motores naturalmente aspirados mais antigos como este são muito econômicos, confiáveis e fáceis de manter devido à acessibilidade sob o capô. Esse é outro ângulo que explica por que muitos desses veículos mais antigos simplesmente duram muito tempo. Nos novos motores, as coisas quebram com mais frequência, são menos acessíveis, mais difíceis de consertar e as peças são mais caras. Ou seja, agora se você precisar retirar um injetor de um sistema de injeção direta, custará centenas, se não milhares de dólares. Os injetores e bombas de combustível são muito caros nos sistemas novos. Já nos antigos são bem mais em conta. As coisas são simples. Sensores de O2 acessíveis, trocas de óleo a cada 8 a 10 mil quilômetros correias simples, e esses motores antigos usavam corrente de distribuição. Essa é a outra perspectiva aqui. Muitos desses novos motores usam correias de distribuição porque os fabricantes acham que é mais silencioso, em sua infinita sabedoria. Por vezes, tentam justificar afirmando ser mais confiável. Na realidade, raramente é o caso. Na verdade, uma configuração de corrente de distribuição mal projetada pode ser pouco confiável. Isso é raro e geralmente é uma resposta a especificar o grau errado de plástico nas rampas, ou componentes ruins que mantêm a corrente apertada. Alguns fabricantes, como a Mercedes, estão economizando e optando por uma corrente de distribuição de fileira única, o que causa problemas porque essa corrente tende a se esticar. Mas ao retornar para a engenharia adequada, esses problemas não ocorrem. As correias de distribuição são um item de desgaste e precisam ser substituídas. Fabricantes estão usando mais tecnologias como correias de distribuição, injeção direta e de combustível, turboalimentação, entre outras, sob o capô, tornando os veículos mais caros e menos confiáveis. Embora sejam construídos para funcionar extremamente bem quando novos, eles não são feitos para durar muito tempo. Esses veículos foram um pouco superdimensionados. Eles são submetidos a menos esforço do que podem suportar, e quando quebram, as peças são baratas e muitas vezes podem ser consertados em casa. Veja, essa é a outra parte. Assim que você tira do proprietário o poder de poder trocar seu próprio óleo, de poder trocar seu próprio alternador ou solucionar seus próprios diagnósticos com um simples leitor de código, esse carro agora se torna proibitivamente caro para possuir. E assim que chega a esse ponto, as pessoas tendem a trocá-lo, enviá-lo para o leilão ou descartá-lo simplesmente por causa de um problema grave no motor. Um módulo defeituoso que custa 8 mil dólares pode rapidamente tornar obsoleto um veículo que vale apenas 7 mil dólares. Veículos antigos têm menos tecnologia e as pessoas estão mais dispostas a consertá-los, remendá-los e colocar peças novas, pois são baratas e os proprietários podem fazer o trabalho sozinhos. Os concessionários estão projetando veículos para serem manuseados apenas pelo seu departamento de serviço, sendo proibido para consumidores. Outro fator que faz carros antigos durarem mais que os novos são os componentes elétricos e eletrônicos. Vamos direto ao ponto, quero dizer, muitos desses veículos mais antigos, este Honda mais antigo aqui, tem um conjunto de faróis muito simples, praticamente nada mais do que uma lâmpada incandescente para trocar aqui, ou você pode ter um halógeno, mas é simples assim. Se você quebrar este equipamento, pode custar apenas 200 dólares e provavelmente encontrará muitas dessas peças online. Tanto no eBay quanto na Amazon, as peças de reposição são acessíveis e baratas. Porém, nos Mercedes modernos, como o C300, cada conjunto de luzes possui sensores de temperatura, LEDs e tecnologia avançada. Substituir um farol pode custar US$ 200
O Mercedes que eu vi a conta, eu vi a fatura, US$ 6.000 por canto, e é aí que você realmente perde um par de faróis. Agora você deve ao Rock mais de US$ 10.000 por faróis. Muitos fabricantes usam tecnologia básica e elétrica há anos, como espelhos e teto solar elétricos. Porém, fabricantes modernos adicionaram complexidade extra e poder computacional. Em vez de um pequeno teto solar básico, colocam um grande vidro panorâmico que se levanta, desliza para trás e faz manobras estranhas. Esse vidro custa uma fortuna, e a eletrônica extra significa complexidade adicional e potencial para falhas. Veículos mais antigos são muito mais simples. Mesmo veículos mais antigos possuem travamento central. Esses veículos aqui têm um recurso a menos, não contando com os espelhos dobráveis elétricos. Você precisa fazer isso do jeito antigo. Veja, então você olha dentro desses veículos. Nos veículos mais antigos, você notará um elemento-chave. Não há um grande protetor solar no meio, você não tem aquela grande tela sensível ao toque, você não tem todos esses eletrônicos extras que atravessam, você não tem todas essas luzes de ambiente que acendem. E, embora essas peças de tecnologia sejam muito interessantes e divertidas de assistir e usar, o fato permanece que é um conjunto muito básico de botões, e botões como este raramente falha, mesmo os controles do seu aquecedor. Na maioria das vezes você tem um pequeno resistor de aquecedor aqui, mas tudo são botões e muito barato, muito pouco dos eletrônicos acontecendo, enquanto os veículos mais novos simplesmente têm muito mais tecnologia envolvida sob o capô. Há luzes, há todos os tipos de telas largas, grandes telas, telas sensíveis ao toque, você nomeia, há todos os tipos de tecnologia acontecendo nos bastidores. Agora eu não sou um desses velhos rabugentos que acredita, devemos voltar a todas as janelas de manivela e os pisos de borracha absolutamente básicos. Mas de muitas maneiras, eu sinto que precisamos talvez fazer uma pausa. Respire fundo, olhe para o que está funcionando e comece a eliminar o que não funciona tão confiavelmente. Aqui está outro exemplo de carros mais antigos sendo muito mais confiáveis. Nesta geração de Civic, temos uma transmissão automática de 5 velocidades, mas também é possível obter uma caixa de câmbio manual de 5 velocidades, o que a torna muito confiável. No entanto, muitos fabricantes modernos decidem tentar algumas coisas novas. Mesmo com todo o poder de transformar e mover para um mundo de alta tecnologia mais recente, eles tentam coisas inéditas, como transmissões continuamente variáveis. Pergunte à Nissan. Eles tiveram nada além de lutas e a empresa está à beira da falência. Grande parte disso está relacionado às transmissão continuamente variável, mas eles não conseguem mais construir uma transmissão adequada. Infelizmente, foi um avanço que acredito ter sido uma regressão na qualidade e confiabilidade de muitos desses veículos modernos. A transmissão continuamente variável nesses casos com Nissan e Hondas, onde a Honda adotou isso também. Pouco depois, alguns anos após este carro, de repente percebeu que estavam tendo alguns problemas em seus Civics e seus Honda Accords. E é aí que a reputação da Honda começa a despencar. A Honda sempre foi uma das principais na lista de relatórios dos consumidores, alternando com Toyota, Lexus e Acura no topo. No entanto, eles têm caído, em parte devido a problemas com a transmissão automática ou transmissão continuamente variável. Este conversor de torque instalado no veículo é o último modelo considerado relativamente confiável por eles. Agora, infelizmente, eles também estão adotando transmissões de dupla embreagem, DCTs, em outros veículos que são muito complexas. Temos 2 fileiras de engrenagens, ímpares e pares, alternando e constantemente procurando a próxima marcha. É mais rápido e eficiente, porém são mais pesados e caros. Estamos adicionando cada vez mais complexidade a esses veículos diariamente. Além dos CVTs, DCTs e outros veículos que agora estão adicionando sistemas híbridos, eles estão apenas acrescentando mais uma camada de complexidade que nunca tivemos antes. Fabricantes como Toyota e Lexus sabem construir transmissões automáticas e CVTs adequados com engrenagens planetárias. Eles sabem construir um sistema híbrido adequado. O ponto é que eles têm falhas e imperfeições. Há desafios. E a menos que você queira comprar apenas um Toyota e não experimentar outras marcas, está praticamente preso ao único fabricante que, na minha opinião, sabe combinar a tecnologia transmissão continuamente variável e híbrida.
Estamos caminhando para um pesadelo tecnológico que realmente está regredindo a confiabilidade geral de muitos desses veículos. Embora eles sejam divertidos, fáceis de usar, econômicos e muitas vezes tenham um bom desempenho, devemos reconhecer que muitas dessas marcas não são mais fabricadas para durar. Não como esses veículos básicos, conversores de torque automáticos, 4 cilindros naturalmente aspirados ou V6S, em alguns desses veículos, fazem a transferência de potência para o solo, e eles olharam para isso de uma maneira muito simplista. As coisas estão ficando muito complexas, com tecnologia, eletrônicos e, claro, motores e transmissões são muito mais tecnologicamente avançados do que já vimos antes. E enquanto alguns deles são indiscutivelmente bastante confiáveis, o problema é que quando falham, custam tanto que você praticamente pode jogar o veículo fora. Outra preocupação atual é o uso excessivo de plásticos em muitos veículos modernos e até mesmo neste veículo. Você pode começar a ver o início dessa transformação. Bem, este aqui ainda não está totalmente transformado em termos do novo uso de plásticos. Quero dizer, muitos desses fabricantes, quando você olha por baixo aqui, eles realmente usam plástico nos cárteres de óleo. Então, quando você olha por baixo e vai fazer uma troca de óleo, você descobre que muitas vezes o cárter, que é realmente a base do motor que segura o óleo, o reservatório, se preferir, é realmente feito de plástico. Sabe, antigamente você podia comprar aqueles agradáveis aquecedores de motor magnéticos que você simplesmente grudava magneticamente na parte inferior do motor e os ligava para essas temperaturas frias. Muitos desses você não pode fazer isso mais. Eles são fundos de plástico, eles racham, eles podem se dividir e certamente são mais propensos a vazamentos também. São apenas mais exemplos de produtos baratos sendo usados nos veículos, onde provavelmente não deveriam ter sido usados, até mesmo o uso extra de plástico na parte superior aqui. Enquanto isso aqui é uma capa em si, isso aqui embaixo não é tanto assim, até mesmo a Honda está começando a usar alguns plásticos agora. Alguns plásticos não importam, isso importa? Não, isso é uma caixa para o filtro de ar, caixa para os fusíveis, não importa, não importa. Há muito uso de plásticos que simplesmente não importam em qualquer carro. Mas assim que você começa a incorporar plásticos no motor, é aí que você começa a ter alguns problemas. Pergunte a muitos dos fabricantes como isso está funcionando para Audi e BMW e o grupo Volkswagen AG, onde eles estão usando coletor de admissão de plástico, tampas de cárter de óleo de plástico, bombas d'água de plástico que são elétricas, rotores de plástico nas bombas d'água que falham e enviam os destroços como estilhaços pelo motor. Há muito uso de plástico agora, onde nunca houve, 20 anos atrás. Agora, novamente, essa não é uma conversa sobre o carro mais velho e sujo que você possivelmente pode colocar as mãos. O ponto é que há áreas onde eles estão começando a cortar custos e agora estamos começando a ver essa regressão em termos de qualidade e confiabilidade geral. Essa é a chave e, na minha opinião pessoal, quando olhamos para um carro de 10 anos como este, de um dos fabricantes mais respeitáveis e confiáveis, estamos começando a ver a transição aqui, estamos começando a ver pequenas quantidades de uso extra de plástico, pequenas quantidades de tecnologia que estamos vendo no painel. Eles têm a tecnologia elétrica no painel frontal, onde a Honda incorporou um pequeno e bonito display naquele segundo compartimento. Você está começando a ver indícios dessa nova tecnologia, mas não tanto que esteja causando problemas sérios. Este tem uma corrente de distribuição, o que é positivo. Este tem uma transmissão automática com conversor de torque, o que é bom. Este tem um motor naturalmente aspirado, o que é bom. Tudo isso é bom se você está procurando por confiabilidade e baixo custo de manutenção e serviço. Isso não foi construído para participar de muitas corridas. Certamente irá te proporcionar de 300 a 400 mil quilômetros sem problemas por muitos anos, além das expectativas. Nós, engenheiros, estamos sempre pensando em e se, como fazer melhor e com menos recursos, testando os limites do possível. Como podemos superar os limites térmicos e estender a durabilidade deste veículo? Vamos encarar. Cada componente de qualquer veículo moderno tem muitos limites hoje em dia. Este vidro elétrico e regulador não são feitos para durar eternamente. Haverá um número finito de controles e operações. Isso não vai durar para sempre. Abra isso, claro. Esses botões não vão durar para sempre. Eles terão uma vida útil limitada, não importa o quão bem são feitos. Alguns fabricantes de veículos podem ter vidas úteis que funcionam para 500 mil operações. Onde um BMW pode ser construído para 100 mil operações, mas é mais agradável ao toque, o que é muito importante. É sobre como ele é projetado.
E então você tem essa constante tensão entre dois grupos diferentes. O departamento de engenharia que sabe até onde eles podem ir e quantas operações ou por quanto tempo este veículo é projetado para funcionar, mas então você tem os contadores sempre tentando satisfazer o resultado final com o diretor executivo e todos os líderes executivos de topo que dizem, olha, maximize nossos lucros, minimize nossos custos, como podemos fazer isso da melhor maneira possível? Agora você tem os contadores, os contabilistas também trabalhando de mãos dadas com os engenheiros em dizer quanto podemos economizar aqui. Quão pouco podemos fazer? E por quanto tempo podemos fazer isso durar fora da garantia para evitar chamadas de volta? Não queremos prejudicar nossa reputação e o departamento de marketing está se esforçando para colocar as pessoas no próximo veículo. Este marketing descartável também está em constante evolução, porque eles sabem que as pessoas eles vão colocá-lo em um veículo e a maioria das pessoas estão trocando seus veículos em 3 a 4 anos e então a garantia não importa. E então a qualidade dos veículos não importa hoje como importava 20 anos atrás, 20, 25, 30 anos atrás. Você compra um caminhão, a coisa ainda está na estrada hoje, você compra um novo caminhão hoje, não vai durar 10 anos. Então essa é a chave, essa é a linha de fundo. Eles sabem que as pessoas têm um curto período de atenção, as pessoas são seriamente de uma sociedade descartável e estão dispostas a aceitar o fato de que vão trocá-lo, descartá-lo ou fazer algo diferente em 5 anos de qualquer maneira. Então eles não o constroem para durar tanto quanto poderiam. Os engenheiros estão chutando os profissionais de marketing, os contadores e o diretor executivo estão todos pressionando e o diretor executivo e todos os líderes seniores são responsáveis perante os acionistas quando você está lidando com uma empresa de capital aberto e sem entrar no lado político disso, há muito acontecendo nos bastidores porque esses veículos são claramente construídos melhor 20 anos atrás do que são hoje. Se você voltar aos anos 70, pode fazer vários argumentos. Eles enferrujavam, vazavam, fumavam, não eram construídos com a mesma capacidade, mas acredito que atingimos um ponto de inflexão entre 10 e 20 anos atrás, dependendo do fabricante, onde começamos a introduzir muita tecnologia, trazendo trens de força, motores e componentes problemáticos. Transmissões que indicam que os clientes querem se livrar do veículo quando fica caro. A indústria automobilística está seguindo essa direção. Por isso é ótimo comprar um carro novo. No entanto, a Honda agora tem 1,5 litros e também 3,5 litros. Milhões de recalls estão ocorrendo devido a falhas catastróficas no V6 de 3,5 litros causadas por tolerâncias de usinagem na parte inferior e no virabrequim. A Toyota enfrenta problemas no motor de 3,4 segundos nos Tacomas e nas 8 velocidades e manuais. Há problemas no cubo traseiro e em veículos inimagináveis há uma década, contrastando com a reputação de confiabilidade construída pela Toyota e Honda a partir dos anos 80, no mercado, mas é esse avanço para turboalimentação, injeção direta, tecnologia híbrida, fazendo mais com menos e tendo, na minha própria opinião pessoal, você está vendo alguns dos cantos sendo cortados em muitos desses veículos. Agora, os Toyotas novos não são construídos como os Toyotas eram há 10 anos, 15 anos atrás. Você está vendo isso? Bordas mais afiadas, produtos inacabados, plásticos mais baratos. Parece que a Toyota também fez alguns cortes de cantos. Na minha própria opinião pessoal, dito tudo isso, você definitivamente vai querer conferir esse vídeo bem ali. O que está acontecendo e por que esses motores específicos estão implodindo? Espero ver cada um de vocês no próximo. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.